bem, 6 horas e 20 minutos, nós estamos de volta já com o Bom Dia Rio Branco, edição desta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2016. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Olha, com atraso no pagamento do aluguel social, pedreiro teme ser despejado com a família do local onde mora. A matéria é do repórter Paulo Roberto. O pedreiro José Antônio da Silva Aguiar não vê a hora de ser despejado do local onde mora com a família. Antônio, que está inserido no programa do aluguel social do governo do estado há mais de 6 anos, reclama do atraso no recebimento do dinheiro para o pagamento do aluguel da casa onde mora na Sobral. De acordo com ele, são 6 meses sem receber o benefício. Nós estamos com 4 anos no aluguel social, né? E eles não entregam a casa. Não entrega e estamos com 6 meses de aluguel atrasado também. A gente vai lá atrás e ele só diz que não tem dinheiro. Que o governo não repassa, eles fazem o pedido, o pagamento, e o homem já está ameaçando tirar nós direto da casa. E ninguém não sabe mais o que fazer. Eu trabalho de pedreiro, no momento estou desempregado, só a minha mulher que está trabalhando e ninguém tem condição de pagar. Aí eu queria saber dos órgãos públicos o que eles podem fazer, né? E a gente corre atrás, a gente já faz mais de 6 vezes que a gente vai atrás e só diz que manda esperar. O aluguel social é um benefício que é assegurado para as famílias que foram retiradas de áreas de risco ou que são atingidas por alagações. José e a família foram retirados do bairro Ayrton Senna e, segundo ele, há 6 anos vem enfrentando problemas no aluguel para não correr o risco de ser despejado novamente, como já aconteceu quando morava em outro bairro. José Antônio apela para as autoridades, já que, segundo, não tem onde morar com a família de 4 pessoas. Nós morávamos lá no João Paulo, na Travessa João Amanso, lá. Nós tivemos que sair de lá porque não pagaram. Não pagaram e nós viemos para cá. E até agora tá do mesmo jeito. Só alega que não tem dinheiro, Agora, hoje eu fui lá agora com o número daqui tô até com o número do papel aqui, que eles me deram. Eles alegam que fizeram o pedido de 2 meses, tá aqui, 2 meses. Mas estão esperando o repasse, a gente tá esperando. Enquanto isso, entra meses e sai meses. E ninguém não recebe para pagar o aluguel. Aí quer dizer, se nós for para a rua, para onde é que nós vamos, né? Só repara que a gente tem uma criança, tem criança aqui. E não veio saída. Procuramos o secretário estadual de Assistência Social, Gabriel Maia, mas aqui fomos informados pela chefia de gabinete do mesmo que ele estava em uma agenda fora do estado e que uma outra pessoa que seria responsável de falar sobre o assunto estaria em uma reunião na Secretaria de Habitação. A vida de José Antônio tem se dividido entre as secretarias de Assistência Social e de Habitação, onde, segundo o pedreiro, já havia sido sorteado em uma casa, mas que até o momento não recebeu e nem foi chamado. Já era para nós ter pegado a nossa casa, já era. Eu tô até, como é que é o nome? O Anderson, chefe de lá, perguntou por que nós não estávamos na casa, porque pelo tempo que faz, né? Eu também fiz essa pergunta para ele, e até agora ninguém entregava. Ele prometeu para a gente que no mês atrasado, garantiu que a gente vinha para casa, para nossa casa. E passa e ninguém não vem. Bem, 6 horas e 23 minutos, situação complicada, vamos torcer para que se resolva. Um pouquinho, no último bloco do programa, eu vou fazer uma entrevista aqui com o senador Gladson Camelil. O senador já se encontra aqui na emissora. Vamos bater um papo aqui sobre a atuação dele, que reservou esse recesso parlamentar para fazer algumas visitas às comunidades do Juruá e outros municípios também. Nós vamos saber detalhes com o senador daqui a pouquinho. Vou perguntar sobre a atuação dele no Senado, crise, enfim, vamos falar sobre diversos assuntos, eu sei que você não vai querer perder. Olha, a Lília Camargo trabalha no site aqui do jornal e da TV e ela ontem fez as vezes aqui de repórter da TV, os nossos agradecimentos a ela que foi lá cobrir os 36 anos, as comemorações dos 36 anos do PMDB, que teve inclusive lá na LEAC, contou com algumas filiações. Lília Camargo. Com direito a bolo de aniversário, filiados e simpatizantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, comemoraram na manhã de ontem, segunda-feira 18, o 36º aniversário do partido. O evento lotou o auditório da Assembleia Legislativa e contou com a presença do ex-presidente João Correia, do atual presidente estadual, o deputado federal Flaviano Melo, do presidente municipal Chagas Romão e também da presidente do PMDB Mulher, a deputada estadual Eliane Sinhazic. O ex-presidente estadual do partido, professor João Correia, foi quem iniciou a solenidade contando um pouco da história do PMDB e aproveitou para falar sobre a nova juventude que se filia ao partido. A juventude está filiando 50 jovens. Aliás, aproveito para convidar
PMDB tem uma história muito importante que enobrece a participação, e a juventude, esse sangue novo, esses ares novos é que farão essa chama democrática reacender, enfim, necessário. Na sua oportunidade, a deputada Eliane Sinhazique aproveitou o espaço para falar sobre o PMDB Mulher, que é uma extensão do partido PMDB, ressaltando a importância dos projetos desenvolvidos. Através deste núcleo, a gente leva conhecimento e desenvolve o talento da mulherada para que dentro das suas próprias casas elas possam ter uma renda extra. Nós já temos transformado a vida de várias mulheres em Rio Branco, principalmente na periferia. Mulheres aprendem a fazer manicure, pedicure, bordado em sandália, artesanato, e ao mesmo tempo ela desenvolve essa habilidade e ganha dinheiro dentro da sua própria casa, enquanto cuida dos seus filhos, porque nós não temos creche, as mulheres não conseguem emprego no mercado de trabalho e elas precisam desenvolver a sua própria habilidade e fazer o seu próprio trabalho. E é nesse sentido que o PMDB Mulher tem trabalhado. O deputado federal Flaviano Melo e também presidente estadual do partido, por sua vez, falou mais sobre o lado político, lembrando que o ano de 2016 será ano de eleições e que o PMDB se prepara também para a escolha da nova presidência. O PMDB aqui está se preparando a nível de Brasil para as eleições municipais. Antes, porém, nós temos agora, no início do ano, a eleição para escolher o novo presidente do PMDB. Está se vislumbrando a disputa, mas essa eleição acontecerá em março e daí para frente a trabalhar pelos vereadores e prefeitos do nosso país. Questionado se o partido irá apoiar Michel Temer nas eleições, ele responde que ainda não discutiram sobre o assunto, mas que historicamente o partido trabalha ao lado de Temer. O PMDB do Acre não discutiu isso ainda, mas historicamente nós trabalhamos com Michel Temer, até porque ele respeita as especificidades estaduais como respeitava Ulisses Guimarães. Então aqui nós podemos trabalhar, podemos apoiar a quem for de interesse local quando estamos disputando as eleições. Bem, 6h27, os partidos podem até ter motivo para comemorar, mas eu tenho certeza que nós, os eleitores, não, principalmente no atual sistema político, que a gente vê tantos partidos envolvidos com corrupção e que os que não estão querem entrar também, para ter os seus ganhos ilícitos, como nós estamos vendo na Operação Lava Jato, e o PMDB, infelizmente, é um desses partidos. Homem é preso acusado de abusar sexualmente de 2 crianças, matéria do repórter Paulo Roberto. A Polícia Civil de Sena Madureira, distante da capital 144 quilômetros, tem intensificado as ações de combate a abuso sexual de crianças e adolescentes no município. Em 2015, 21 pessoas foram presas por essa prática de crime. Esse ano, o delegado titular da Unidade de Segurança Pública em Sena, Rêmulo Diniz, já prendeu 4 indivíduos acusados de violência sexual contra crianças e adolescentes. A última prisão ocorreu no fim de semana. Um homem que não teve a identidade revelada pela polícia foi preso acusado de abusar de 2 meninas, uma de 6 e outra de 8 anos de idade. Nós estamos tendo um trabalho assíduo e constante contra abusos contra crianças, né? Estupros de vulneráveis, uma vez que a vítima, ela, por já dizer ser vulnerável, né? Ela não tem condições de expressar nem de esboçar reação, até porque a maioria das vezes o crime está dentro de casa. O delegado confirmou que o ato teria sido praticado por um tio das crianças, já que foi descoberto pela mãe das meninas. O mesmo acabou preso depois da constatação dos exames de conjunção carnal, que apontou que as 2 haviam sido molestadas. Nós prendemos por ordem judicial, né? Foi feito um levantamento, foi feitas as investigações, apurado, realizado exames em uma das vítimas inicialmente, e quando nós sabíamos que a outra vítima continuava na companhia do autor dos fatos, né? Nós temos que preservar o nome por questão legal, representamos pela prisão, e o judiciário, de forma célere, concedeu o mandado de prisão. Nós cumprimos. Chegando lá, a vítima, que seria de 8 anos, continuava com o autor dos fatos. Levamos para fazer as perícias e constatou que ela também estava sendo violada. Segundo a polícia, após ser preso, o acusado negou ser inocente, mas, de acordo com o delegado, as provas colhidas durante as investigações não deixaram dúvidas que o tio foi o autor dos crimes. Como é de costume nesse tipo de crime, eles negam veementemente,
tentam impor até querendo afastar a polícia, dizendo que vai processar, que isso ali é um absurdo. Mas uma vez que foi demonstrada a verdade dos fatos a ele e os exames que constataram as crianças de 6 e 8 anos não mais ser virgem, ele declinou do direito de permanecer em silêncio, que é um direito constitucional dele. Bem, 6h30 eu não gosto nem de comentar esse tipo de matéria, porque acaba me excedendo, tamanho minha revolta com esse tipo de coisa. As principais notícias dos jornais que circulam nesta terça-feira na capital e em alguns municípios do interior. O Rio Branco traz aqui a manchete: governo anuncia desconto de 67% na energia para produtores do Alto Acre. Vereador de Epitaciolândia será investigado por receber kits de limpeza da prefeitura. O nome do parlamentar, bem como seu partido, não foi citado na portaria do Ministério Público Estadual. Saindo do aluguel, 2 unidades de saúde do Preventório passam a funcionar em prédio próprio. Em cima, no alto aqui da página, quanto absurdo, é o artigo do Narciso Mendes, desta terça-feira. As emendas parlamentares incorporadas aos nossos orçamentos não são política e moralmente inaceitáveis. Flores e nocaute. Francimar Bodão venceu Elvis Mutapik. É esse aí a pronúncia, Fred? Eu assisti a luta, mas não aprendi a pronunciar o nome desse sujeito. Por decisão unânime, Bodão venceu, fez jus aí a torcida acreana, que estava toda ligada, eu era um deles, estava ligado lá no UFC, no domingo, no Canal Combate, e o Bodão venceu para nossa alegria. PMDB celebra seus 36 anos com palestra e filiações na ALEAC, matéria que vimos agora há pouco. Operação Álcool Zero flagra quase 4.000 motoristas embriagados. É muita gente, viu? É durante todo o ano, se eu não me engano. A Crelândia conclui 100% do Ruas do Povo. Jovem de 17 anos morre em capotamento na C10. Tristíssima essa notícia, viu? Lamentável. Plano de contingência em caso de nova enchente do Rio Madeira será apresentado hoje em Porto Velho. Acreano morre em acidente na ponte de acesso a Guajará-Mirim, Rondônia. São as principais chamadas aqui são as chamadas de capa, as principais notícias do jornal O Rio Branco desta terça-feira. Jornal A Gazeta, polícia prende homem que abusava de sobrinhas de 3, 6 e 8 anos. Aqui já são 3 as vítimas. ProUni abre inscrições hoje com 43 cursos em Rio Branco. Fique ligado, portanto, nessa informação. A Amazônia deve ter aumento das chuvas de janeiro a março. Governo e Prefeitura concluem 100% do Ruas do Povo em Acrelândia. Evento na ALEAC, de novo PMDB aqui. Com o fim da greve, atendimentos no INSS devem voltar na próxima semana. É outra informação aqui do jornal A Gazeta. É isso, são as principais informações de hoje. Vamos chamar mais uma matéria, dessa vez da repórter Jane Silva, que está de volta. Meu bom dia, repórter Jane Silva. Fez falta aqui a Jane Silva, que é uma repórter competentíssima, como aliás são os demais que trabalham nesta emissora. Passou um tempo afastada, mas está de volta para a alegria de todos nós. Uma pessoa gentilíssima também, companheira aqui de todo mundo, e é muito bom contar com a Jane Silva de novo. CESACRE divulga dados epidemiológicos sobre dengue, zika vírus e chikungunya. Jane Silva. Na última semana, houve um crescimento nas notificações de casos suspeitos de febre chikungunya e zika vírus no Acre. Foi o que apontou o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. As notificações de casos suspeitos de zika vírus subiu para 53 e de febre chikungunya para 68. De acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, as amostras colhidas foram encaminhadas ao laboratório de referência, Instituto Evandro Chagas, localizado no estado do Pará, e ainda aguardam a confirmação dos resultados. Nós identificamos notificações já de chikungunya e do zika vírus desde o ano passado, mas não temos ainda a confirmação por conta das amostras ainda não serem liberadas o laudo pelo nosso laboratório de referência. Mas quando há a suspeita, todos nós temos que ficar em alerta.
a circulação ou não depende dos resultados. Mas a prevenção é o nosso principal ponto de partida. Se tem a suspeita, é porque os sintomas são compatíveis. E isso a gente espera que a população nos auxilie no enfrentamento, no combate ao vetor, ao mosquito Aedes. Esse é o nosso grande momento de prevenção. Mas o informe divulgado na última sexta-feira trouxe também notícias boas. Uma redução significativa nas notificações de casos de dengue em todo o estado. Entre os dias 3 e 9, que corresponde à primeira semana epidemiológica de 2016, foram notificados apenas 169 casos suspeitos de dengue. A capital Rio Branco representou o maior índice com 77,5%. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a redução foi de aproximadamente 20%. Nós estamos avaliando as 2 primeiras semanas de 2016 comparado a 2015. Então, a gente teve uma redução de notificações em torno de 70%. Isso é fruto de um trabalho sendo realizado junto aos municípios e diminuímos também a positividade em cerca de 20%. E isso é muito bom, isso demonstra que as ações estão sendo efetivas e que estão dando um bom resultado. Temos que continuar nesse caminho. Muito bem, 6 horas e 36 minutos. Para você que está sintonizando agora na TV Rio Branco, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Olha, o Acre cria Comitê de Acompanhamento dos Incentivos Fiscais, matéria da repórter Lília Camargo. Com o objetivo de acompanhar e sugerir incentivos fiscais relacionados à agropecuária, foi decretado na manhã de segunda-feira, 18, pelo governador do Acre, no Diário Oficial, a criação do Comitê de Acompanhamento e Recomendação dos Incentivos Fiscais à Pecuária. Para falar sobre o assunto, a reportagem procurou o atual diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, Mamed Dancar, que explicou como surgiu a necessidade da criação deste comitê. Esse comitê ele tem a finalidade de acompanhamento e sugestão dos incentivos fiscais do Estado relacionado à pecuária. Então existe sempre uma discussão com todos os valores praticados e o governo do Estado achou por bem criar esse comitê com a participação da FAEAC, da FIEAC, do representante de frigorífico, o próprio governo do Estado, para poder dirimir algumas dúvidas e também servir de um órgão que o Estado vai consultar quando houver necessidade de majorar algum tipo de incentivo, de apresentar algum tipo de incentivo. Então, é um órgão aconselhador que vai ajudar o Estado a tomar as decisões nessa área da pecuária. O comitê será composto de 6 representantes de órgãos e entidades relacionadas à agropecuária do Estado, sendo um representante da Secretaria de Estado da Fazenda, outro da Secretaria de Estado da Agropecuária, um representante da Federação das Indústrias, um representante da Federação da Agricultura e também um representante dos sindicatos dos trabalhadores industriários do Estado. Mamed destacou de quem será a presidência e também ressaltou os benefícios que o comitê irá trazer aos agricultores e pecuaristas do Estado. Os benefícios podem ser grandes, porque esse comitê ele vai trazer números para o governo do Estado tomar decisões com relação à pauta que existe de bovino, né? E para as pessoas terem conhecimento, a agropecuária é a economia mais forte do Estado. Vocês terem uma ideia, nós estamos hoje com 2.900.000 animais cadastrados no IDAF, com mais de 22 mil propriedades que tratam com bovino. Tivemos agora, em novembro, a campanha da vacinação, que essa sim é parte do Estado, de cuidar da sanidade e a defesa animal, porque com esse status sanitário que nós temos hoje de livre de febre aftosa, o nosso Estado pode comercializar o produto para fora do Estado, né? Inclusive ampliando nossos mercados. Então, esse comitê é importante porque ele vai, dentro da cadeia produtiva da agropecuária, ver que tipo de incentivo ele pode dar e orientar que o Estado também conceda. Muito bem, olha, quero mandar um abraço e um beijo para minha sogra, dona Dulce, que veio de Cruzeiro do Sul, está aqui na capital a tratamento de saúde. Tem muita gente que não gosta da sogra, não se dá bem com a sogra, não é meu caso. Dona Dulce é uma segunda mãe para mim e toda vez que eu ouço uma piada de sogra, não serve para minha, porque geralmente piada de sogra é depreciativa. Não é o caso da minha. Um beijo, viu, dona Dulce? Está lá em casa, dona Dulce, vai ficar durante toda a semana lá, depois vai para casa da outra filha dela, para o apartamento da outra filha dela, mas enquanto estiver lá, será sempre bem-vinda, com muito carinho, porque é assim que ela me recebe na casa dela, lá em Cruzeiro do Sul. Beijo para a senhora, dá um beijo para minha mulher também, porque ela disse que se eu não mandasse, eu não entrava em casa hoje.
Olha, página 20, as principais informações do jornal de hoje também. Preso suspeito de estuprar as sobrinhas de 6 e 8 anos em Sena, Madureira. Produtores do Alto Acre terão 67% de desconto na energia, anuncia o governador Tião Viana. Após vitória no UFC, Francimar Bodão pede namorada em casamento. Programa Ruas do Povo conclui obras de pavimentação em Acrelândia. 2 unidades de saúde do Preventório passam a funcionar em prédio próprio. Também são as chamadas que vêm nos demais jornais. Opinião. Jovens lamentam morte em acidente. Hendrick Gomes estaria sem cinto de segurança. Eu li essa informação ontem, fiquei muito triste, um rapaz de 17 anos. O clima era de comoção no funeral do jovem Hendrick Gomes de Lima, 17 anos, na foto, morto em capotamento na estrada que leva ao município de Porto Acre, a cerca de 60 quilômetros de Rio Branco, no final da tarde deste domingo. O jovem viajava no banco traseiro de uma picape quando foi arremessado para fora do veículo, após o motorista desviar do buraco. Fica o alerta, portanto, que é importante mesmo no banco de trás, e os órgãos de trânsito, tanto do Estado, do município, sempre falam isso. E quem vai no banco de trás também tem que usar o cinto de segurança, e esse é um exemplo da importância de estarmos não só nos bancos da frente, mas no de trás também com os cintos de segurança afivelados. Defesa Civil divulga hoje plano de contingência para inundações. Quase 3 mil motoristas foram multados por deixar de usar o cinto. Senac abre 1.300 vagas para seus cursos na área comercial no trimestre. Prefeitura e Tribunal de Justiça ampliam cooperação. Prefeitura da capital, obviamente, porque a foto do prefeito Marcos Alexandre está aqui. Médicos e peritos retornam ao trabalho na próxima segunda-feira. São as principais manchetes do jornal, principais notícias do jornal Opinião. Jornal A Tribuna de hoje, municípios do Acre na mira do MPF por falta de transparência. De acordo com o levantamento do Ministério Público Federal, a maioria dos municípios acreanos ainda precisa cumprir obrigações com a transparência de informações sobre a gestão pública, mas o Acre encontra-se no bloco com a 5ª melhor classificação entre todos os estados brasileiros. RB Trans vai suspender carteiras irregulares. Eleição no Acre tem a menor cota do país. Professor é executado pelo sogro no interior. Mais uma notícia triste essa. Alta do dólar põe fim a sonho de estudantes. Eu ia ler aqui essa chamada, que eu achei interessante, mas trocaram aqui a chamada por uma informação da prefeitura. Meus colegas, queridos colegas lá do jornal A Tribuna, onde eu trabalhei com muito orgulho, cochilaram aqui nessa. Mas a informação está aqui dentro, daqui a pouquinho, se for o caso, a gente lê para você ficar atento. Vou falar mais uma vez sobre o jovem Cristiano Cavalcante Santana, está aqui nessa foto. Você que porventura tenha visto esse rapaz, entre em contato pelo telefone 9944-2026. A família está transtornada, desesperada, porque este rapaz está desaparecido desde a quarta-feira passada. Se você ouviu, se você porventura imagina onde ele esteja, saiba que ele tenha passado por algum lugar, ligue para este telefone que aparece na sua tela, 9944-2026, e dê informações à família, porque a família, claro, está desesperada em busca do Cristiano. Rio Branco Futebol Clube se prepara para mais um ano de muito trabalho. Mas antes da matéria, eu quero lembrar você que daqui a pouquinho, no terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, eu recebo o senador Gladson Cameli, que já está conosco aqui na emissora, e vai falar sobre diversos assuntos, um deles sobre abrir mão desse recesso parlamentar, usar parte desse recesso parlamentar para fazer visitas ao interior. Vamos falar também, fazer uma avaliação do mandato dele, desse período que ele tem agora lá em um ano e pouco lá no Senado Federal. Vamos falar de crise, o partido, o PP, enfim, falar de tudo com o senador Gladson Cameli no terceiro e último bloco. Portanto, o Rio Branco Futebol Clube se prepara para mais um ano de muito trabalho. Matéria da repórter Jane Silva. A estreia oficial do Rio Branco nos gramados será já no Campeonato Estadual 2016, já no dia 21 de fevereiro. Além disso, o grupo participa de outras 2 competições nacionais, Copa Verde e Copa do Brasil. No comando, João Carlos Cavalo. João, quais as novidades aí do Rio Branco? O grupo praticamente fechado. Nós tivemos a chegada do Christian, lateral esquerdo, e também do Lucas, atacante. Aguardamos ainda um zagueiro para chegar ainda essa semana, e praticamente nós iremos fechar o nosso plantel para esse início de competição.
Agora, muito trabalho aí no decorrer do ano. A gente está se preparando bem, eu acho que nós temos que estar focados. O treinamento tem sido feito e, graças a Deus, os atletas têm respondido muito bem. Agora, é claro, nós precisamos ajustar muito mais ainda a nossa equipe, porque nós sabemos da responsabilidade que existe dirigir o Rio Branco. Nós temos importantes competições durante todo o ano. E a primeira dela, com certeza, o Campeonato Regional, primeiro turno muito difícil, acirrado, um primeiro turno que vai dar condição também da participação da equipe para a Série D. Agora o Rio Branco já encara aí também o campeão, que é o Andirá, né? Como é que está aí a expectativa para esse jogo? Olha, toda estreia é complicada. Agora nós temos que procurar fazer a nossa parte. O nosso papel é procurar encontrar uma equipe que venha nos dar uma competitividade muito boa, principalmente no início dessa competição, e isso nós estamos fazendo. Então agora é procurar trabalhar os detalhes, trabalho tático, técnico, procurar ajustar a equipe para que nós tenhamos uma equipe bem ajustada no início da competição. O trabalho tático é uma de suas prioridades ou não? Não, com certeza. Eu procuro sempre trabalhar muito a parte tática da nossa equipe, repetições diárias para que não somente a equipe titular, mas toda a equipe, os atletas que nós consideramos titulares e reservas também, possam ter consciência e saber a maneira que o treinador gosta que jogue. Então, para isso, nós precisamos estar dentro do campo de jogo. Todos os dias nós trabalhamos diariamente e procuramos colocar e implementar a filosofia de trabalho que nós pretendemos utilizar nesse campeonato. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Jane Silva para o Bom Dia Rio Branco. Muito bem, 6 horas e 46 minutos. Servidores da saúde estadual podem entrar em greve. A matéria também da repórter Jane Silva. Os trabalhadores em saúde do Estado e pró-saúde podem paralisar suas atividades a partir de fevereiro. Já houveram 2 negociações entre o sindicato da categoria e a Secretaria Estadual de Saúde, mas, por enquanto, nenhum avanço. Presidente, quais as causas da possível greve? As causas da possível paralisação porque até agora, nas 2 rodadas de negociações, a gente não vê grande avanço, né? E, em decorrência disso, a gente está agora no dia 28 próximo de janeiro, a gente está convocando toda a categoria Pró-Saúde e CESAC para a nossa Assembleia Geral, que acontecerá no auditório da CESAC, a partir das 9 horas da manhã. Estamos convocando todos para a gente estar passando essas causas do não avanço das nossas negociações. A primeira, nossa incorporação, que era uma pauta quase dita e certa, a gente ainda está patinando, né? A redução única da carga horária de 30 horas para os profissionais de saúde, a gente não tem ainda um encaminhamento definitivo para isso. Isso é uma das causas. E o gargalo maior, nosso reajuste e as nossas percas salariais são gritantes, e a gente nem chegou nesse tema e sabemos que precisamos estar com a categoria mobilizada, né, para estar lutando por essas pautas, que essa luta é nossa. É do sindicato, você, servidor, a gente está lutando por você e contamos com o seu apoio, a sua presença no dia 28 nessa Assembleia. E logo temos um calendário de negociação até março, né? A partir de março a gente vai estar convocando para uma grande Assembleia Geral com indicativo de greve. Essa outra Assembleia Geral de março vai ser com indicativo de greve, ou para estar passando os informes positivos dessas mesas de negociação, resultado dessas conversas, ou para estar fazendo um movimento paralisatório de greve para a gente arrancar o que é de nosso, de fato, de direito. Qual a postura da Secretaria em relação às pautas específicas? A gente não está... A gente percebe que não há boa vontade, não tem um estudo ainda para avançar com relação às nossas pautas. Tudo que o sindicato vem apresentando tem uma dificuldade danada para dar encaminhamento. Então, é por isso que a gente não tem a certeza, mas quase certeza que vai ser preciso a gente estar se mobilizando e estar nos sensibilizando para essa causa maior, que é a reposição salarial e um ganho real no bolso do trabalhador. Agora, as negociações iniciaram aí no dia 18 de dezembro de 2015. Já tem data para finalizar essas negociações? A gente fechou até o dia 5 de fevereiro, né, datas pontuais, mas até fechando tudo mesmo em março, né, o grosso de tudo, revisão, reenquadramento, questão de cálculo de insalubridade, reposição, todo esse pacote do grosso fechando 20 de março por aí. Muito bem, 6 horas e 50 minutos, nós já estamos aqui com o senador
Gladson Cameli, do PP. Vou bater um papo com o senador daqui a pouquinho, vamos falar sobre diversos assuntos aí, entre eles as visitas que ele tem feito às cidades do interior. Um bom dia ao Narciso Mendes, que está nos visitando aqui hoje. Obrigado por sua visita, Narciso. Jairo Carioca, meu querido colega, assessor do senador, também veio. Obrigado pela presença. Daqui a pouquinho, portanto, nós voltamos para a entrevista com o senador Gladson Cameli.